gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Dom de Fluir, o seu canal de astrologia, tarô e numerologia. Vocês já acessaram o site? Não? Acessem www.domdefluir.com. Eu sou Helena Marques e nós vamos ver quais são as previsões para os sagitarianos em 2024. Vamos lá? Eu vou começar jogando aqui quais são as previsões gerais no sentido de onde os sagitarianos devem focar ao longo do ano de 2024. Vamos lá? Em que os sagitarianos devem focar ao longo de 2024, em que os sagitarianos devem focar ao longo de 2024, em que os sagitarianos devem focar ao longo de 2024, em que os sagitarianos devem focar ao longo de 2024. Ok. Olha só, saiu uma energia que não é muito uma energia tão compatível, não é uma energia tão essência do signo de Sagitário. Saiu o Eremita como carta central, que por coincidência também saiu para Áries, e tanto Áries como Sagitário são signos do elemento fogo, são signos que não são muito chegados à reflexão não, que são mais de ir lá e agir. Contudo, sagitarianos, 2024 está pedindo de vocês uma postura mais serena, principalmente aqui com o 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta que fala sobre vislumbrarmos um pensamento não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazo para as nossas conquistas, para a nossa carreira, para o nosso trabalho. Então, eu vejo isso de que forma? Os sagitarianos, essencialmente, tendem a ser muito festeiros, tendem a ter uma filosofia de vida, que eu diria, muito do carpe diem, como se fosse aproveitar sempre o agora, viver o agora, e não costumam, às vezes, pensar de médio a longo prazo. Então, apesar dessa filosofia ser muito legal, porque nos coloca em contato direto com o presente, visto que o presente é a única coisa concreta que nós temos, mas, por outro modo, isso pode acabar resultando em um comportamento de ser muito focado no presente e não se planejar, não ter metas, não também conseguir focar em projetos e ações que elas acabam sendo consolidadas de médio a longo prazo. Então, vamos falar que vocês desejam aprender a falar um idioma, desejam aprender a tocar um instrumento, ou até mesmo desejam fazer um curso de graduação, pós-graduação ou doutorado. Então, por que eu estou dando esses exemplos? Porque são atividades que elas são feitas a longo prazo, não é algo que é só uma semana, só um dia. Então, está me parecendo que é importante, sagitarianos, que em 2024 vocês implementem essa maneira de olhar para a vida de vocês, para as ações, que não é o momento de estar focado somente, e olha quem saiu no sentido negativo, o diabo. O diabo, no sentido negativo, fala muito daquela energia de vamos viver o momento, de vamos ser hedonistas. O que é o hedonismo? O hedonismo é o tipo de pensamento que fala sobre aproveitar a vida, principalmente os prazeres, as questões sensoriais. Então, caso vocês caminhem por 2024 com esse pensamento um tanto quanto hedonista, vocês podem acabar se arrependendo de não ter sido mais concretos e com a visão de médio e longo prazo, somente pensando no presente. Então, eu acho que também, sagitarianos, isso acaba tendo efeito quando, por exemplo, às vezes nós estamos no emprego que talvez seja ok,
não oferece nenhum desafio, mas também não oferece grandes chances de ascensão, de promoção. Então, pode acontecer uma oportunidade para que possamos ir para uma outra empresa ou até mesmo outro cargo. Contudo, nesse cargo, nessa empresa, possamos nos ver envoltos a novos desafios, novas responsabilidades e aí bater um medo e uma insegurança e talvez pensar, poxa, eu já estou bom aqui, já estou de boas aqui, então por que talvez me lançar ao novo, ao desconhecido, sendo que eu sei que para esse desconhecido, talvez eu precise me aprimorar, talvez eu precise me comprometer com alguma ação de médio e longo prazo. Então, não tenho esse tipo de pensamento de medo do comprometimento. Ok? Então, saiu aqui o que vocês devem fazer a Rainha de Copas. A Rainha de Copas é uma figura muito empática e que tenta sempre ter um controle dos seus sentimentos. Então, uma vez que nós já sabemos que Sagitário é um signo de fogo, é um signo muito pautado nas suas ações, eu vejo como sendo o que vocês devem fazer com a Rainha de Copas é tentarem estar sempre conscientes de quais são as suas motivações, tentarem também, através dessa consciência, desenvolver uma tomada de decisão que não seja, repito, somente pelo fogo do momento, pela animação do momento e que também se veja as consequências daquilo de médio a longo prazo, ok? Então eu achei a mensagem para vocês bem fechadinha. Aqui também o que vocês não devem fazer é isso. Não é um ano de hedonismo sagitariano, é um ano de trabalho duro, ok? E aqui também saiu Lírios, eu vejo que é um ano, principalmente para quem está solteiro, sagitarianos, sagitarianas que estão solteiros, aqui com Lírio, eu acho que é um ano que vocês podem acabar conhecendo pessoas muito interessantes, mas o foco deve ser mais nessa questão profissional, ok? Agora eu vou jogar cartas específicas aqui para alguns pontos. Vamos lá, vamos ver uma carta para os sagitarianos, seja os que estão em alguma relação amorosa, seja os que estão solteiros, no que diz respeito ao tema amor e relacionamentos, ok? Vamos ver qual a carta para os sagitarianos no que diz respeito a amor e relacionamentos. Olha só, caiu o 4 de espadas. E o 4 de espadas acaba sendo essa carta que nos leva realmente a essa postura um tanto quanto reflexiva. Porque é isso, eu acho que o ano de 2024, para todos os sagitarianos, deve oferecer um grande amadurecimento e eu diria que a essência desse amadurecimento é deixá-los mais racionais e menos de agir sem pensar. Então, eu vejo que, como eu já tinha falado, vocês podem conhecer pessoas muito interessantes, porém, a linha que separa de conhecer pessoas interessantes e, a partir disso, se criar um relacionamento sério, é uma linha um tanto quanto longa, não é verdade? Então, eu vejo que vocês podem ter uma consciência maior de relacionamento para que não troquem gato por lebre, isso é, para que talvez vocês não projetem algo que é para ser passageiro, uma promessa de algo longo. Já para os que estão namorando, os que estão em casamento, em algum tipo de relacionamento já estabelecido, eu também vejo que é um momento de maior reflexão sobre quais estruturas mantêm esse relacionamento vivo, mantém esse relacionamento fixado, se não é o momento de renovar acordos, se não é o momento de refletir para onde vocês querem rumar com esse relacionamento e se também ainda vale a pena, ok? Agora, vamos ver quais são as previsões para Sagitário no que diz respeito finanças e vida profissional. Já vimos sagitarianos, sagitarianas, que esse vai ser um tema no qual o papel vai acabar sendo
um papel de destaque, eu diria, na vida de vocês, mas vamos ver uma cartinha específica para esse tema, ok? Também saiu o pendurado. O pendurado, apesar da tradução no português, eu não gosto dessa tradução, ser o enforcado, visto que o tarô ele vem de Marselha, que é uma região da França, e que o nome em francês é Le Pendu. Eu não sei por que fizeram essa tradução de enforcado, porque ele não está enforcado, ele está pendurado. E o pendurado, em termos práticos, acaba sendo uma carta ligada à necessidade de, às vezes, nos colocarmos num estado de paradez para que possamos reavaliar as nossas metas e mudá-las. E como eu falei, eu acho que muitos sagitarianos podem acabar, principalmente na vida financeira, profissional, sentindo que as coisas estão um tanto quanto paradas, um tanto quanto estancadas, e isso não é à toa. Isso é justamente para promover uma reflexão e a partir disso vocês possam adotar outra postura, criar um novo sistema de valores, como eu falei, principalmente valores os quais a visão de médio a longo prazo fosse mais utilizada, fosse mais, como é que eu poderia dizer, colocada em pauta do que necessariamente viver o agora. Porque vivendo agora, somente com esse tipo de pensamento, a pessoa pode querer gastar tudo, a pessoa pode querer aproveitar tudo sem criar uma poupança, sem criar alguma reserva. Então eu vejo que vocês podem sentir um estancamento, uma paradez, mas que essa paradez pode promover um movimento mais direcionado na vida de vocês, ok? Agora, vamos ver uma carta para a saúde. Lembrando, gente, que nada substitui em termos de saúde, que vocês de fato vão ao médico, seja no sistema de saúde público, seja também no SUS, no Brasil, seja no sistema de saúde privado, fazer um check-up, mas vamos ver uma energia para a saúde dos sagitarianos, ok? Vamos lá, uma carta mostrando a energia para a saúde dos sagitarianos. Olha, saiu, engraçado que todas essas cartas para os temas gerais são cartas que pedem uma certa atenção, um certo estado de reflexão. E saiu o 9 de paus, e o 9 de paus é uma carta sobre ter cautela. E eu acho que todas essas mensagens, elas se correlacionam à mensagem central de não viva somente no agora. Comece a vislumbrar a sua vida, os seus planos, numa questão de médio e longo prazo. Então, os sagitarianos, essa dica de check-up, ela ainda é dobrada com essa questão do 9 de paus, porque o 9 de paus é uma carta que fala sobre se ter cautela, sobre não esperar as coisas acontecerem para que a partir daí se tome uma ação mais enfática. Então, vão fazer check-up, estejam também muito conscientes de o que é que vocês ingerem, qual o modo que vocês se relacionam com a saúde. Então, se vocês sabem que ao beber determinadas substâncias, determinados líquidos, vocês depois acabam não tendo uma boa digestão ou não se sentindo bem, não insistam. Vocês sabem que ao adotar uma dieta rica em gorduras, depois tem alguns problemas intestinais, então não insistam, ok? Estejam atentos a essa questão de saúde. Ok, e agora vamos fechar com esse tarô, que é uma cor para os sagitarianos em 2024 e também é acompanhado por um número, ok? Para o ano de vocês. Então vamos lá. Qual a cor para os sagitarianos em 2024 e qual o número para eles nesse momento? Qual a cor para os sagitarianos em 2024 e qual o número para eles nesse momento? Olha só, saiu esmeralda, que é esse tom de verde super conhecido, ok? E aí eu vou falar para vocês que esse tarô tá em inglês, aí tem escrito em inglês.
Calm your mind, body and soul, que seria acalme a sua mente, corpo e espírito. E esse aí é o número 30. O número 3 é um número muito ligado na numerologia a essa questão de criatividade, de comunicação, de usar a sua criatividade de uma forma comunicativa, para comunicar as suas ideias, para trazer questões que possam agregar. Então, eu acredito que o foco para os sagitarianos realmente acaba sendo a vida financeira, a vida profissional, como criar bases mais sólidas, como se planejar nesses caminhos em uma perspectiva de médio e longo prazo. E eu acho que ter essa comunicação criativa como um triunfo é uma questão para 2024. A cor, nós temos esse esmeralda, que é um tom mais escuro de verde, e justamente pedindo, acalme a sua mente, corpo e espírito. Então eu ando para restaurar o equilíbrio. Tá bem, sagitarianos e sagitarianas? Desejo para todos vocês um 2024 com muita saúde, com muita paz e expansão. Um beijo. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Isso é muito importante para mim. Tchau, tchau!